98,48 dólares. Esse é o preço do barril de petróleo do Brent dessa semana, uma alta de mais de 3% em um único dia. E não foi por acidente. Os Estados Unidos e o Irã estão neste momento bloqueando simultaneamente o Estreito de Hormuz. A passagem por onde flui 20% de todo o petróleo do mundo. Dois países em guerra, os dois trancando a mesma porta. E vai afetar o preço de tudo que você consome. Vamos entender mais sobre isso. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre as principais notícias dessa semana em relação à geopolítica nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho e deixe seu comentário. A gente vai passar por alguns tópicos hoje. O primeiro deles é a guerra dos Estados Unidos com o Irã. Só para fazer uma recapitulação sobre o que foi essa disputa. A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, a Operação Fúria Épica pelo lado americano e a Operação Leão Rugidor pelo lado israelense. Os alvos foram instalações militares, sítios nucleares e liderança iraniana. O líder supremo, Ali Khamenei, foi morto logo no começo dos ataques. O Irã respondeu com barragens de mísseis contra cidades israelenses e contra bases americanas no Golfo Pérsico, nos Emirados Árabes, no Catar e no Bahrein. O conflito já dura quase 2 meses. A Fundação dos Mártires do Irã contabiliza pelo menos 3.468 mortos. Algumas ONGs falam em números ainda maiores. Em abril, o Trump decretou um cessar-fogo de 2 semanas para abrir espaço para negociações. Uma primeira rodada aconteceu no Paquistão, mas fracassou. E aí vieram os eventos dessa semana. Trump então prorroga o cessar-fogo, mas mantém o bloqueio. Na segunda-feira, no dia 21, o Trump anunciou que estava prorrogando o cessar-fogo com o Irã. O cessar-fogo original de 2 semanas ia expirar na quarta-feira, no dia 23. Trump disse que vai manter a trégua até que o Irã apresente uma proposta para encerrar o conflito de forma permanente. Parece bom, né? Mas tem um detalhe crucial. O bloqueio naval no Estreito de Hormuz, ele continua. E é isso o que realmente importa. O Estreito de Hormuz tem 34 quilômetros de largura e por ali passa quase 20% de todo o petróleo e gás produzido no mundo. Os principais produtores é a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Iraque, Catar. Dependem principalmente dessa passagem para exportação. Quando você bloqueia o Estreito de Hormuz, a gente tem um controle maior de energia global e, consequentemente, o preço de tudo acaba aumentando. Os Estados Unidos implementaram o bloqueio no dia 12 de abril, depois que as negociações fracassaram. O Irã, por sua vez, já vinha restringindo a passagem desde o início do conflito, cobrando a taxa de navios e autorizando a passagem de forma seletiva. Ou seja, os dois lados estão de alguma maneira bloqueando o Estreito de Hormuz. O presidente iraniano Massoud Pezeshkian reagiu no X na terça-feira, dia 22. Disse que o bloqueio e as mudanças dos Estados Unidos travam as negociações. O Irã não reconhece a extensão do cessar-fogo como algo acordado. Segundo Teherã, foi uma decisão unilateral americana. E enquanto o bloqueio continuar, o Irã diz que não tem condições de negociar. É um impasse muito clássico. Os Estados Unidos querem que o Irã apresente uma proposta de paz antes de suspender esse bloqueio. O Irã diz que não vai negociar sob pressão militar. E no meio de tudo isso, o petróleo continua subindo. Se você quer entender mais sobre geopolítica e como esses conflitos afetam a economia e principalmente afetam o seu bolso, se inscreva aqui no canal. Toda semana tem um brief atualizado de tudo o que aconteceu na semana e das principais notícias. Aqui a gente busca falar de dados de forma mais didática possível para que você sempre se mantenha informado. Partindo para a segunda notícia, essa é a notícia que mais movimentou os mercados nessa semana. Na quarta-feira, dia 22 de abril, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou que reteve 2 navios petroleiros que tentavam atravessar o Estreito de Hormuz sem autorização iraniana.
No mesmo dia, o Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, informou que ordenou o retorno de 31 navios como parte do bloqueio americano contra o Irã. Você tem o Irã de um lado, retendo navios e cobrando passagem, e tem os Estados Unidos do outro lado, mandando os navios voltarem. Qual é o resultado disso tudo? Ninguém passa pelo estreito. O tráfego de petroleiros no estreito já havia caído pelo menos 70% desde o início do conflito. Com esses dois movimentos simultaneamente, a paralisação é quase total. As grandes empresas de navegação já suspenderam o trânsito pelo estreito. Os navios estão sendo desviados pelo Cabo de Boa Esperança e contornando toda a África. Isso adiciona semanas de viagem e eleva drasticamente o custo do frete. Qual é o impacto disso no petróleo? Bom, os resultados dos mercados foi imediato. Na segunda-feira, o Brent fechou a 98,48 dólares, alta de 3,14%. Na quinta-feira, dia 23, subiu 4%, atingindo o maior valor em 2 semanas. Está batendo na porta dos 100 dólares por barril. Para contextualizar, antes da guerra, o Brent estava em torno de 72 a 75 dólares, ou seja, ele já subiu mais de 30% em apenas 2 meses. E o FMI alertou que se o petróleo ficar acima de 100 dólares de forma sustentada, a inflação global pode ultrapassar 6%, forçando os bancos centrais do mundo inteiro a subir juros. Se o juro sobe, a sua dívida sobe. Se você tem casa financiada, carro financiado ou qualquer produto que você esteja pagando, a sua dívida sobe. E, além disso, juros altos. Lógico, o nosso país já tem juros altos, mas juros mais altos ainda sufocam a capacidade produtiva da economia. O petróleo mais caro significa um combustível mais caro, frete mais caro e, consequentemente, como a gente havia falado em outros vídeos, comida mais cara. A cadeia é bem direta. No Brasil, o petróleo já está sob pressão para reajustar os preços. O Boletim Focus dessa semana já revisou a inflação para 4,8% e a Selic para 13%. E os próprios economistas contribuíram isso ao conflito do Oriente Médio. Então, o que acontece no Estreito de Hormuz chega na bomba da gasolina no seu bairro e principalmente chega na sua dívida e na sua mesa. Você acha que esse conflito vai escalar ou vai ter algum tipo de acordo? Me conta aqui nos comentários, deixe a sua opinião. Chegamos ao nosso quarto bloco. A gente vai falar sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia. Negociações foram travadas essa semana. Enquanto o mundo foca no Oriente Médio, a guerra da Ucrânia completa mais de 4 anos e está no impasse. As negociações entre Kiev, Moscou e Washington estão travadas desde que a Guerra do Oriente Médio começou em fevereiro. A atenção diplomática americana foi completamente desviada para o Golfo Pérsico. No início de abril, houve um gesto. Na Páscoa Ortodoxa, a gente fez um vídeo sobre isso, no dia 12 de abril, a Rússia e a Ucrânia declararam um suposto cessar-fogo de 32 horas. Putin anunciou unilateralmente, enquanto Zelensky aceitou essa negociação. Houve até troca de 175 prisioneiros de guerra mediada pelos Emirados Árabes. Foi o momento mais esperançoso em meses para essa guerra. Zelensky pediu para prolongar a trégua e a Rússia recusou. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo foi direto. Disse que o período de 32 horas foi calibrado justamente para não dar tempo a Ucrânia de reagrupar forças ou obter vantagem militar. Bom, o principal negociador ucraniano, Kirilo Budanov, disse em entrevista a Bloomberg que as conversas estão avançando em direção a um acordo de paz e que o fim da guerra pode não estar tão distante assim. A frase dele é o seguinte: todos compreendem que a guerra tem que acabar e é por isso que estão negociando. É uma declaração cautelosamente otimista. O fato energético, nesse caso, é um detalhe que pouca gente comenta. Nos últimos dias, a Ucrânia intensificou ataques contra a infraestrutura energética russa, especialmente por portos exportadores de petróleo. Com o petróleo já disparado por causa do Estreito de Hormuz, a Ucrânia está usando a energia como arma estratégica.
Se você ataca o petróleo russo quando o mercado já está apertado, o impacto é mais do que dobrado. Para o Brasil, essa guerra continua sendo relevante por dois motivos. O primeiro é que a Ucrânia era um grande exportador de grãos e fertilizantes, e a continuação do conflito mantém os preços elevados desses insumos. O segundo é que a divisão geopolítica global entre os blocos Estados Unidos e Europa versus os blocos Rússia e China afeta diretamente as relações comerciais do Brasil, que tenta navegar entre os dois lados. Agora, vamos conectar tudo, porque às vezes as pessoas assistem às notícias de geopolítica e pensam que isso não tem nada a ver comigo, mas na verdade tem tudo a ver. Bom, o petróleo, ele tá quase a $100. Já está sendo sentido no Boletim Focus, o boletim que o Banco Central passa para a população sobre análise de mercado. A inflação projetada subiu para 4,8%, acima do teto da meta. A Selic projetada para esse ano subiu para 13%. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal explicando como que tudo isso aconteceu no briefing nacional dessa semana. A ata do Copom disse explicitamente que os próximos passos da política monetária dependem da duração do conflito do Oriente Médio. Ou seja, o Banco Central agiu de forma completamente cautelosa para abaixar a nossa última taxa de juros na última reunião do Copom. Eles vão continuar cauteloso, principalmente até os efeitos dessa guerra serem minimizados. A gente tem que entender que mesmo depois que a guerra acabe, os efeitos dela continuam por muito tempo. E o Banco Central, ele nunca vai pensar só como que a inflação está hoje. Não, ele vai pensar no futuro. Ele vai pensar em como ele pode diminuir os efeitos da inflação ao longo do tempo. Para o Banco Central, é muito importante entender qual é a magnitude da bagunça que essa guerra trouxe, no caso do nosso Banco Central, para o Brasil, e no caso do Fed ou de outros bancos centrais no mundo, para outros países. Além disso, vai uma outra nuance. O Brasil também se beneficia. Nós somos exportadores líquidos de energia. O pré-sal continua atuando e a Petrobras exporta a preços bem altos. O dólar caiu para 5,30. O FMI elevou a projeção do PIB brasileiro de 1,6% para 1,9%, justamente por causa disso. Então o Brasil ele está numa posição ambígua. Ele sofre com a inflação importada, mas ele ganha dinheiro com as commodities. A questão é, até onde isso se sustenta? Se o petróleo passar de $100 de forma sustentada, o efeito líquido pode virar negativo, porque a inflação ela corrói o poder de compra mais rápido do que a receita de exportação beneficia o país. Então, é uma corrida entre ganho de receita e perda de poder de compra. Nesse bloco, que é o nosso sexto bloco, eu vou trazer um pouco para vocês o que a gente pode esperar ou coisas que a gente pode olhar na próxima semana. A primeira coisa é que dia 28 e 29 de abril, a gente tem o Copom, a reunião de Comitê de Política Monetária, normalmente quarta-feira. O mercado espera um corte de 0,25 pontos percentuais na Selic, mas a ata vai dar o tom sobre até onde os juros podem cair com a guerra pressionando, como eu havia explicado anteriormente. Um segundo ponto a se observar é o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. O Trump disse que espera uma proposta iraniana em breve. Se não vier, o conflito pode escalar novamente. Então é importante ficar de olho no preço do petróleo. Se passar de $100, é um sinal de que o mercado não acredita nesse acordo. Um terceiro ponto são as negociações entre Ucrânia e Rússia. Novas rodadas dependem de os Estados Unidos conseguirem dividir a atenção entre duas guerras ao mesmo tempo. Zelensky quer reunião na Suíça ou Turquia, então a gente vai ver o que vai acontecer entre essas reuniões de negociações. Um quarto ponto é o petróleo. Se o Brent superar os $100 de forma consistente, espere revisões adicionais na inflação global e novas pressões sobre bancos centrais. O FMI já alertou que
No cenário severo, o petróleo poderia chegar a $125 em 2027. Geopolítica não é uma conversa de jornal internacional, na verdade, é uma conversa sobre posto de gasolina, supermercado, a parcela do seu financiamento. Quando dois países trancam a porta por onde passa 20% do petróleo do mundo, o efeito chega em todo lugar, inclusive no Brasil. Provavelmente você já sentiu esse efeito aí nas suas finanças e na sua rotina, na sua casa nesses últimos dias. Bom, me conte aqui nos comentários, você acha que vai ter acordo entre Estados Unidos e Irã ou se isso vai se escalar ainda mais? E se você acha que mais gente precisa entender como esses conflitos afetam o Brasil ou saber sobre esse vídeo, compartilhe esse vídeo, faz toda a diferença para mim. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e tchau!